O eco do tiro ressoou pela mansão, um som seco e final que estilhaçou a quietude da noite. A senhora Geneviève Dubois, com seus 60 anos, mas com uma imponência que a fazia parecer mais jovem, olhava para o corpo no chão. Não havia lágrimas, apenas um alívio frio e uma fúria que, após décadas aprisionada, finalmente se libertava. Ele mereceu, sussurrou para o vazio, as palavras se misturando ao cheiro de pólvora e jasmim que pairava no ar. A Dama de Vermelho, como era conhecida em sociedade por seus vestidos escarlates, finalmente se vingava de quem arruinou sua vida, seu corpo, sua alma. A história de Geneviève Dubois não era a que os jornais contavam, não era a da rica herdeira que se casou com o magnata Henri Beaumont por amor. Era uma história de submissão forçada, de um pacto diabólico que a uniu a um homem que usou a fortuna de sua família como grilhões. Henri, o corpo agora inerte a seus pés, tinha sido seu algoz. Ele roubou a juventude dela, a alegria, a liberdade. E agora, ele não podia mais roubar nada. A ironia da vida era que a morte, que ele tanto temeu, foi o único presente que ela pôde lhe dar em retribuição por todas as atrocidades que ele cometeu. O sangue, um borrão escuro no mármore claro, parecia uma mancha de tinta que ele usava para assinar seus acordos sujos. O segredo de Geneviève era pesado. Uma criança. O motivo pelo qual ela aceitou se casar com Henri e a razão pela qual ela o odiava com cada fibra de seu ser. Uma criança que não era dele. Uma criança que ele a forçou a abandonar, usando-a como moeda de troca para garantir a fusão de suas empresas. Uma criança que ela nunca pôde segurar nos braços, mas que a assombrava todas as noites. A imagem de um pequeno ser de olhos grandes e escuros a encarava em seus pesadelos. A cada ano que se passava, a dor se transformava em raiva, a raiva em ódio, e o ódio em vingança. Os anos de humilhação, de jantares silenciosos onde Henri a tratava como um móvel, de noites em que ele a culpava por não ter lhe dado um herdeiro legítimo, como se a própria vida fosse uma moeda de troca, vieram à tona. As marcas de suas humilhações estavam em sua alma, invisíveis, mas profundas. As cicatrizes que ele deixou eram mais dolorosas que qualquer ferida física. A mansão, que para os outros era um símbolo de riqueza e sucesso, era para ela uma prisão dourada, uma jaula onde os gritos internos eram abafados pelo som do silêncio. Henri era o guardião dessa jaula. E agora, a jaula não tinha mais guardião. Mas o que a mídia não sabia era sobre a criança, seu segredo mais profundo. A criança que ela deu à luz em segredo. O bebê que ela pensava que nunca mais veria. O bebê que foi levado de seus braços por Henri e entregue a uma família distante. Geneviève tinha passado a vida procurando por ela. Tinha usado cada centavo de sua fortuna, cada contato, cada pedaço de sua alma para encontrar a filha que perdeu. E a descoberta foi a gota d'água. A criança, agora uma mulher, vivia a poucos quilômetros de distância. E Henri sabia disso. Ele usou a informação para manipulá-la. Ele a chantageou, dizendo que se ela tentasse se aproximar da filha, ele faria a vida da moça um inferno. A revelação do segredo da filha foi o que a fez pegar a arma. Não era apenas sobre vingança, era sobre justiça. O tiro não foi um ato de raiva, foi um ato de libertação. A libertação de uma mulher que foi forçada a viver uma mentira por anos. Geneviève agora era livre, livre para encontrar sua filha, para contar a ela toda a verdade, para ter a vida que ela sempre sonhou. O corpo de Henri era a prova de sua liberdade, o preço que ela pagou para se libertar. O crime perfeito, talvez, ou a maior tragédia de sua vida. A Dama de Vermelho, antes um símbolo de elegância, agora era um símbolo de uma vingança fria e calculada. E a história de Geneviève Dubois, a história real, estava apenas começando a ser contada.
O telefone tocou, quebrando o feitiço de silêncio na mansão Beaumont. Genevieve, ainda de pé sobre o corpo, olhou para o aparelho como se fosse uma cobra prestes a picar. O nome no visor era o de sua amiga e advogada, doutora Isabel Garcia. Um pânico gelado a percorreu, mas ela se recompôs, a frieza de anos de opressão ressurgindo. Atendeu, a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. Isabel, preciso de você, agora! A voz do outro lado era de preocupação. Genevieve, o que aconteceu? Você está bem? A resposta veio como uma lâmina de gelo. Não, Henry está morto. Ele caiu. Preciso que você resolva isso. As palavras foram um teste, um pacto de confiança que se formou ao longo de décadas. Genevieve, a única pessoa que conhecia a verdadeira história de Genevieve, respondeu sem hesitar. Estou a caminho. Não toque em nada, não diga nada a ninguém. Isabel chegou em 20 minutos, o rosto pálido e sério. A advogada, com seus cabelos brancos e olhos azuis penetrantes, era o braço forte de Genevieve. Ela analisou a cena, a cada detalhe, como um cirurgião preparando-se para uma operação de alto risco. O corpo de Henri, o vaso quebrado ao lado, a arma, o cheiro de pólvora. Ela se aproximou de Genevieve, que estava imóvel, como uma estátua. Eles vão dizer que ele escorregou e bateu a cabeça. O vaso, o corpo, a arma, tudo se encaixa. Genevieve a olhou, a surpresa em seus olhos. A arma? Você não viu a arma? Isabel sorriu, um sorriso sem humor. A arma, meu amor, é a prova do acidente. Ela caiu com ele. Afinal, por que ele teria uma arma na mão se não fosse para se defender de algo? Ou alguém? Genevieve entendeu. O golpe de misericórdia. O plano estava completo. Enquanto Isabel organizava a cena para parecer um acidente fatal, Genevieve se lembrou da última conversa com Henri. Foi uma discussão brutal. Ele estava comemorando o sucesso de uma nova fusão, rindo, zombando dela, dizendo que a filha dela era a coisa mais preciosa que ele tinha. É como uma joia, minha querida. Eu posso mostrar a você, mas você nunca poderá tocá-la. As palavras cruéis ecoaram em sua mente. E você, minha querida, é a coisa mais inútil que já possuí. Mas ao menos você serviu a um propósito. Você me deu um segredo que eu posso usar contra você. O ódio de Genevieve, que estava adormecido, veio à tona com uma força avassaladora. Ele não tinha apenas tirado a filha dela. Ele estava se deliciando com sua dor. Ele a usava para brincar com sua alma. O disparo foi a resposta a essa crueldade. Isabel, com uma precisão cirúrgica, removeu a arma e a escondeu. Ela chamou a polícia, relatando um acidente doméstico. O tom de sua voz era frio, profissional. A história era simples. Henri, de alguma forma, caiu e bateu a cabeça no canto da mesa de mármore. O vaso quebrado era a prova do impacto. A arma? Bem, a arma não existia. Ela estava segura. Genevieve, a dama de vermelho, observava tudo. Uma peça de xadrez em um jogo de vida ou morte. O que era um plano de vingança, agora era um plano de sobrevivência. Ela tinha que parecer devastada, chorosa, mas por dentro ela estava em festa. A morte dele era a única coisa que ela desejava em 30 anos. A chegada da polícia e da ambulância transformou a mansão em um circo. Jornalistas, com suas câmeras e microfones, se aglomeraram em frente aos portões de ferro. A notícia da morte de Henry Beaumont, um dos homens mais ricos do país, se espalhou como um incêndio. Genevieve, agora com o rosto coberto de lágrimas falsas, era o centro das atenções. Ele escorregou, foi uma tragédia, sussurrava para os repórteres, sua voz trêmula, mas controlada. Ninguém podia ver a dama de vermelho triunfante por baixo do véu de luto. Ninguém podia ver a vingança em seus olhos. Ninguém podia ver que a morte de Henry era apenas o começo de uma nova história. A história de uma mãe em busca de sua filha. O detetive-chefe, Marco Silva, um homem de 40 e poucos anos com um olhar cético, a observava. Ele não acreditava em acidentes. Ele sentia que havia algo errado.
O corpo, a cena, a história, tudo era perfeito demais. Ele olhou para Genevieve, a mulher que a sociedade via como uma vítima, uma viúva, mas que ele sentia que era muito mais do que isso. Seus olhos se cruzaram e o jogo começou. O detetive sabia que a Dama de Vermelho escondia um segredo, e ele estava determinado a desvendá-lo. Com a mansão esvaziada de policiais e curiosos e o corpo de Henri Beaumont levado para a autópsia, Genevieve finalmente desabou. Não em lágrimas de tristeza, mas de exaustão e alívio. A adrenalina do momento do crime e da encenação do acidente havia sumido, deixando um vazio pesado. Ela se sentou em uma poltrona, o vestido vermelho amassado, o rosto pálido. A vitória tinha um gosto amargo. A liberdade tinha um preço, e o dela era a culpa de ter tirado uma vida. Mas o pensamento em sua filha, o motivo de tudo, a impulsionou. Ela pegou o telefone e ligou para Isabel. Precisamos encontrá-la, agora! Isabel chegou em poucos minutos, carregando uma pasta cheia de documentos. Ela era a parceira de Genevieve, a única pessoa em quem ela podia confiar. As duas se sentaram na biblioteca, cercadas por livros que Henri nunca leu. A pasta continha o resultado de anos de investigações silenciosas. O nome da filha, o endereço, a história de vida. O nome dela era Sofia. Ela havia sido criada por uma família de classe média, vivendo uma vida simples e tranquila. Ela era uma artista, uma pintora. O detalhe, o fato de ela ter seguido os passos de sua mãe biológica, fez Genevieve chorar pela primeira vez. Genevieve e Isabel decidiram que a primeira abordagem não seria direta. O choque de saber que sua mãe biológica era a famosa senhora Beaumont e que seu pai adotivo, o amável Henri, a chantageava, seria demais. O plano era se aproximar de Sofia, se infiltrar em sua vida, aos poucos, como uma amiga, como uma admiradora de sua arte. Genevieve olhou para a foto de Sofia na pasta. A moça era linda, com os mesmos olhos grandes e escuros de Genevieve, uma réplica exata dela na juventude. Ela é tão parecida comigo, Genevieve sussurrou, a voz embargada. Como eu pude deixá-la ir? Enquanto o plano era traçado, o detetive Marco Silva não parava. A morte de Henri Beaumont não saía de sua cabeça. A história da queda e do vaso quebrado era frágil demais. Ele sentiu que a senhora Genevieve Dubois, a Dama de Vermelho, estava escondendo algo. A calma e o controle dela durante o interrogatório não se encaixavam na imagem de uma viúva devastada. Ele começou a investigar a fundo a vida dos Beaumont. Ele descobriu os rumores sobre o casamento de fachada, sobre a frieza de Henri e sobre a vida solitária de Genevieve. Ele sentiu que havia um segredo, algo que os Beaumonts tentaram esconder por décadas. A investigação de Marco o levou ao passado. Ele descobriu que Genevieve era a herdeira de uma fortuna que foi usada por Henri para se tornar um magnata. Ele encontrou registros de uma gravidez que nunca foi pública. Ele seguiu as pistas, e cada uma delas o levava de volta para Genevieve. Mas ele não podia acusá-la. Ele não tinha provas. Mas ele sabia que a Dama de Vermelho não era uma vítima. Ela era a arquiteta de um crime. Ele sabia que Genevieve tinha um motivo, e que esse motivo era um segredo que ele ainda não tinha descoberto. Ele se aproximou de Isabel Garcia, a advogada. Doutora, sua cliente não parece uma viúva. Ela parece uma libertada. A voz de Isabel era de gelo. Detetive, a dor se manifesta de diferentes formas. E se você não tem nada, eu sugiro que se ocupe com outros casos. Enquanto a polícia se aproximava da verdade, Genevieve e Isabel colocavam o plano em ação. A primeira etapa era se aproximar de Sofia. Genevieve tinha a fortuna e os contatos. Isabel tinha a inteligência e a frieza. As duas estavam prontas para fazer o que fosse necessário para trazer Sofia de volta para o seio da família. Elas estavam prontas para lutar contra o mundo, contra a lei, contra a sociedade. A morte de Henri era apenas o primeiro passo. A vingança, a busca, a justiça, tudo estava se fundindo em uma história de amor, perda e redenção. Genevieve, com a ajuda de Isabel, se aproximou de Sofia como uma cliente em potencial.
Elas foram a uma exposição de arte local onde Sofia exibia suas telas. A jovem, com um pincel manchado de tinta no cabelo, era a própria personificação da arte. Genevieve não conseguia tirar os olhos dela. A semelhança era assustadora. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de andar, o mesmo sorriso tímido. A emoção era avassaladora. Era como olhar para o passado e para o futuro ao mesmo tempo. Genevieve comprou todas as obras de Sofia, uma a uma, sob a desculpa de que ela era uma grande admiradora. Sofia ficou surpresa e feliz, sem saber que sua maior admiradora era a mãe que a havia perdido. O plano funcionou. Sofia, curiosa sobre a misteriosa senhora Dubois, aceitou um convite para jantar na mansão Beaumont. A dama de vermelho e a jovem artista. Duas vidas, separadas por anos de mentiras, finalmente se encontrando. O jantar foi um show de emoções reprimidas. Genevieve a questionava sobre sua vida, seus sonhos, seus medos. Cada pergunta era uma faca afiada em seu coração. Ela queria contar a verdade, mas o medo de assustar a filha a impedia. Ela se sentia uma impostora, uma mulher rica e poderosa, escondendo o maior segredo de sua vida. Enquanto o drama se desenrolava na mansão, o detetive Marco Silva estava cada vez mais perto de desvendar o segredo de Genevieve. Ele descobriu o nome da família que adotou a criança, a família de Sofia. Ele sentiu um arrepio. A conexão entre a dama de vermelho, o falecido magnata e a jovem artista era o elo que faltava. Ele sabia que a morte de Henri não era um acidente, era um crime passional. O motivo? O segredo sobre a filha. Ele sabia que Genevieve matou Henri para libertar sua filha, para que ela pudesse finalmente ter uma vida com sua mãe. Ele tinha as peças do quebra-cabeça, mas faltava a prova final. A dama de vermelho, sem saber que a polícia estava em seu encalço, continuava a se aproximar de Sofia. Genevieve a convidou para passar um fim de semana na mansão. Sofia, fascinada pela mulher misteriosa, aceitou o convite. O fim de semana foi como um sonho. Genevieve a levou para ver seus ateliês, onde ela costumava pintar em segredo, e contou a ela sobre a vida de uma artista que foi forçada a abandonar seu sonho. Sofia se identificou com a história, sentindo uma conexão profunda com a mulher à sua frente. As duas estavam se aproximando e a verdade estava prestes a vir à tona. Mas a felicidade delas foi interrompida pela chegada de Marco Silva. Ele apareceu na mansão com um mandado de busca e com a intenção de confrontar Genevieve. Ele a chamou de lado, longe dos ouvidos de Sofia. "Eu sei de tudo, senhora Dubois. Eu sei sobre a filha que você deu. Eu sei sobre a sua vingança. E eu sei que o Sr. Beaumont não escorregou e bateu a cabeça. Ele foi assassinado." O rosto de Genevieve ficou pálido, mas ela não se entregou. "Detetive, você não tem provas. E se você tentar envolver minha nova amiga, eu farei da sua vida um inferno." A ameaça era clara. A dama de vermelho não iria se render. O confronto foi o clímax de uma longa história. O detetive sabia que a verdade estava lá, mas não tinha as provas. Genevieve sabia que estava em perigo, mas não iria ceder. A história de amor, perda e vingança estava prestes a ter um final dramático. O destino de Genevieve, de Sofia e do segredo que as unia estava nas mãos de um único homem. A dama de vermelho estava encurralada, mas não derrotada. Ela tinha uma última carta na manga: a verdade. A confrontação entre Genevieve e o detetive Silva não passou despercebida. Sofia, curiosa, se aproximou. "O que está acontecendo?" perguntou, a voz trêmula. Genevieve, sabendo que não tinha mais para onde correr, tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela olhou para a filha, para os olhos que eram o espelho dos seus, e começou a contar a verdade. A verdade sobre o casamento de fachada, sobre a gravidez secreta, sobre a criança que foi tirada de seus braços, sobre o motivo da vingança. A cada palavra, o rosto de Sofia ficava mais pálido. A incredulidade se misturava com o choque. O detetive Silva, surpreso com a confissão, anotava cada palavra. A prova que ele precisava estava sendo entregue a ele, de bandeja. A confissão de Genevieve foi um furacão. O mundo de Sofia desabou. A vida que ela pensava que tinha era uma mentira. O pai que ela amava, um monstro.
A mãe biológica, uma assassina. Ela fugiu da mansão em choque, a cabeça cheia de perguntas, o coração cheio de dor. Ela tinha que ir para casa, falar com seus pais adotivos, a única família que ela realmente conhecia. Genevieve, com o coração partido, olhou para a filha que estava fugindo dela e a seguiu. A dor de mamãe que perdeu sua filha 2 vezes era insuportável. O detetive Silva, agora com a confissão em mãos, deu a Genevieve uma escolha. Você pode se entregar ou eu posso ir atrás de você. A voz dele era fria, profissional. Genevieve olhou. A dama de vermelho havia perdido sua frieza. Ela era apenas uma mãe desesperada. Eu não vou a lugar nenhum até que eu fale com minha filha. Eu perdi ela uma vez e eu não vou perdê-la de novo. O detetive sabia que a história era mais profunda que um simples crime. Ele sentia que Genevieve era uma vítima, mesmo que fosse uma assassina. Ele deu a ela uma noite para consertar o que ela quebrou. Genevieve encontrou Sofia na casa de seus pais adotivos. O confronto foi doloroso. Sofia, com a voz embargada, perguntou: "Por que você me abandonou? Por que você me deu para outra família?" Genevieve, com lágrimas nos olhos, contou a ela sobre a chantagem, sobre o medo, sobre a opressão. Ela contou a ela sobre o ódio que cresceu em seu coração e que a levou a matar o homem que a atormentou por toda a vida. Sofia, ouvindo a história, começou a entender a dor de sua mãe. A história de Genevieve não era de uma assassina, mas de uma vítima que finalmente se libertou. A raiva de Sofia se transformou em compreensão, a incompreensão em perdão. No dia seguinte, Genevieve se entregou. Ela entrou na delegacia, a dama de vermelho, com sua cabeça erguida, mas o coração pesado. Ela não tinha arrependimento, ela fez o que tinha que fazer. A morte de Henri Beaumont foi a vingança que a libertou. Ela sabia que iria para a prisão, mas não se importava. Ela finalmente tinha sua filha, ela finalmente tinha liberdade. E a liberdade dela tinha um preço, o preço da justiça. A história de Genevieve, a história real, estava prestes a ser contada ao mundo. A notícia da confissão de Genevieve Dubois, a Dama de Vermelho, explodiu como uma bomba. Os jornais, que antes a veneravam como uma viúva devotada, agora a retratavam como uma assassina fria e calculista. O detetive Marcos Silva, agora um herói nacional, entregou o caso à promotoria. A história de um crime passional, movido por décadas de opressão e um segredo familiar, se tornou um escândalo midiático. As manchetes eram sensacionalistas. A Dama de Vermelho, vingadora ou assassina? O segredo de uma família rica. O magnata e sua esposa vingativa. Enquanto o mundo assistia ao drama, Sofia se aproximou de sua mãe. Ela visitou Genevieve na prisão e as duas compartilharam a história que o mundo não conhecia. A história de uma mãe que perdeu sua filha e a encontrou novamente. De uma mulher que foi forçada a viver uma mentira por anos. De uma vingança que foi a única forma de libertação. Sofia perdoou a mãe e a promessa de uma vida juntas foi feita, mesmo que atrás das grades. A filha se tornou o único raio de sol na escuridão da prisão. Isabel Garcia, a advogada e amiga leal, começou a trabalhar na defesa de Genevieve. Ela argumentou que o assassinato de Henri foi um ato de autodefesa, uma resposta a anos de abuso emocional e psicológico. Ela usou a história da filha, do segredo e da vingança como prova de que Genevieve era uma vítima, não uma criminosa. A batalha legal foi feroz. A promotoria queria a pena máxima. O público estava dividido. A sociedade, que antes a idolatrava, agora a julgava. O julgamento durou meses. O detetive Silva, mesmo tendo as provas, sentiu que a história de Genevieve era a de uma vítima. Ele sentiu que a Dama de Vermelho era uma mulher que lutou por sua liberdade, por sua filha, por sua alma. Ele testemunhou a favor dela, falando sobre o segredo da filha e a opressão de Henri. A sociedade estava chocada. O herói se tornou o defensor da criminosa? Mas ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Ele sabia que a justiça não era sobre punição, mas sobre verdade. No final, Genevieve foi condenada, mas não por assassinato premeditado.
O júri, comovido pela história de Genevieve, a condenou por homicídio culposo. A pena era de apenas alguns anos. A justiça havia sido feita, mas com um toque de misericórdia. Genevieve, com a cabeça erguida, olhou para sua filha na plateia, a paz em seus olhos. Ela tinha perdido sua liberdade, mas tinha recuperado sua filha. E essa era a única coisa que importava. A Dama de Vermelho finalmente estava livre.